E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Então, minha amiga, meu amigo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor do Templo, nós abençoamos a sua vida, sua casa, sua família, o seu lar, o seu trabalho, as suas mãos, o seu corpo. Seja saudável, seja livre, seja abençoado, para que o Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Aliás, eu quero dizer para você que, assim como está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o Espírito de Deus vem pelo ouvir também a sua palavra. O Espírito de Deus vem pelo ouvir a palavra dele. Mas ouvir não como se ouve uma bela canção, mas ouvi-lo no sentido de querer colocar em prática o que ele fala, o que ele ensina, o que ele exorta. Então, minha amiga, meu amigo, se você quer o Espírito de Deus ou o Espírito da fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. E essa é a razão, Renato, do porquê das correntes, da terapia do amor, por exemplo. Porque quando a pessoa vem na igreja e ela aprende a palavra de Deus, ela toma conhecimento da vontade de Deus para a vida dela, então vem o Espírito Santo para agir e fazê-la então vencedora. E as palavras que ela vai ouvindo, vão construindo dentro dela uma nova pessoa, uma nova vida, novas ideias, novos conhecimentos de como lidar com os problemas. Então essas palavras vão fazendo desta pessoa uma nova criatura e repõe as palavras negativas que ela acostuma ouvir do lado de fora. Como nós temos conhecimento de muitas pessoas quando estão passando problemas matrimoniais, elas falam com as amigas, com os amigos, e o que eles ouvem? Eles ouvem assim: por que você não trai ele também? Por que você não trai ela? O homem tem que ter uma em casa e uma na rua. Então essas palavras vão poluindo a mente da pessoa e a pessoa vai destruindo ainda mais o problema ao casamento através dessas atitudes. E quando ela vem na corrente, então aquilo é reposto por coisas boas. É o que Jesus disse, rapaz. Jesus, tudo que ele falou é perfeito, rapaz. Tudo é perfeito. Olha só, ele falou assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Em outras palavras, quem não me segue andará nas trevas. E quando a pessoa anda nas trevas, ela dá ouvidos às vozes, todas as vozes que ecoam nos seus ouvidos. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo, seja inteligente. Eu sei que você é inteligente, desculpa, eu não estou querendo dizer que você é burra ou estúpida, de forma nenhuma. O que eu quero dizer é o seguinte: coloque a sua razão, a sua inteligência em funcionamento. Coloque o seu pensamento em funcionamento. Você vai ver o que vai acontecer. Porque, é claro, se você ouve as palavras dos amigos, dos conhecidos, que às vezes têm até boa intenção em ajudá-lo, não com os pensamentos contrários às coisas da fé, a Deus, por exemplo. Por exemplo, você foi traído, então você tem que fazer o mesmo, traia ele também. Quer dizer, toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Isso não funciona. Uhum. Quando se trata de amor, Renato, não tem jeito. A gente tem que entrar na lei do amor.
Do contrário, não funciona. A pessoa tem que saber o que fazer diante dessa situação. Não adianta ela querer reagir com a emoção, porque na vontade dela, ela tem vontade de revidar. Ele me traiu, eu vou vingar, vou fazer ele sentir o que eu estou sentindo. Essa é a reação da carne, da emoção. Mas a lei do amor pensa de outra forma, né? Reagir de forma mais eficaz que vai resolver o problema dela. Que é a lei da fé, né? A lei da fé é assim, ao invés de você reagir de acordo com o que ele fez, se ele traiu ou se ela traiu, você vai trair também, eu pergunto, onde você acha que vai parar essa briga? Onde você acha que vai parar? O que você vai colher com isso? O que você vai colher com praticando uma vingança que vai ferir a si próprio? Porque você gosta dele, você gosta dela. Então, minha amiga, meu amigo, você tem que partir para a lei da fé. A lei da fé dá a outra face. Mas isso eu não sou louca para fazer isso. Eu não vou dar outra face. Então tá bom, você vai continuar sofrendo o resto da sua vida e não vai ter solução. Porque para solucionar esse problema grave, gravíssimo, que tem levado muita gente à morte por conta de assassinatos, por conta de traições, você pode ter certeza, se você não tomar um outro rumo, que é o rumo da fé, a lei da fé, você vai penar e não tem ninguém que possa consertar essa situação. Como foi o caso que a gente ouviu ontem, a esposa cujo marido vivia no crack, vivia traindo, e ela começou a vir fazer a terapia do amor. E o que ela aprendeu? Ela aprendeu a agir a lei da fé. Então ela começou a fazer o melhor para ele, mesmo ele traindo, fazendo tudo que ele sempre fez. E ela arrumava a cama para ele, colocava um bombom na cama e ele chegava em casa dizendo, peraí, eu quero bater na minha mulher, ela coloca um bombom para mim? Aquilo colocou ele em confusão. Aquele espírito de ódio dele ficou confuso pelo espírito de amor, da fé que estava nela. Exatamente. Quer dizer, ela obedeceu à lei da fé e não à vontade do coração dela. Isso. Quer dizer, ela agiu a razão, a inteligência, não o coração. Uhum. Porque realmente, se agirmos pelo coração, nós vamos querer dar o troco na mesma moeda. Não tenha dúvida disso. Mas se a gente agir pela fé, que é o caminho da luz, que é o caminho de Jesus, que é o caminho da fé, que é o caminho de Deus, são os pensamentos de Deus. Nós temos que aplicar os pensamentos de Deus. Você sabe que, eu estou me lembrando aqui, que uma ocasião, um rei resolveu invadir Israel, e foi lá, aliás, foi para destruir o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu profetizava a favor de Israel. Então, os inimigos de Israel juntaram lá um exército para ir atrás do profeta Eliseu. E o que aconteceu? Quando eles vieram, eles ficaram cegos. O profeta os cegou. E em seguida mandou que eles trouxeram o exército, porque eles estavam cegos, não sabiam para onde ir, e levaram o exército para um lugar tranquilo, de paz, e deram comida para ele, e deram só amor. Quer dizer, quando o pessoal abriu os olhos, que viu, poxa, nós viemos para matar o profeta, e o profeta nos trata com decência, com amor, com carinho, nunca mais aquele rei quis fazer mal a Israel. Quer dizer, é difícil de entender na lei natural como que isso acontece, mas é o que diz a Bíblia. Quando você paga o mal com o bem, você junta brasas vivas na cabeça da pessoa. A pessoa fica desarmada. Aliás, eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, que a pior coisa que você pode fazer para o seu inimigo, a pior coisa que vai irritá-lo mais que tudo, é amá-lo. É fazer o bem, né? Fazer o bem para ele, porque ele vai ficar sem reação. Você que está enfrentando esse tipo de problema, minha amiga, no seu trabalho, na sua casa, onde que é, o seu relacionamento, você tem uma pessoa que odeia você, que quer o seu mal e tal, faz o bem para ela. Não custa nada. Você vai bater, você vai feri-la muito mais do que se você desse um tiro na cara dela.
E vai ser uma boa ferida. Vai ser uma boa ferida, porque a ferida vai dar fruto depois da pessoa ser... Ela vai ser quebrada, ela vai ser amolecida, né, no seu coração dúvida, duro. Porque é por isso que diz o texto sagrado que o amor vence tudo, né, e jamais acaba. Vamos ouvir o testemunho de pessoas que tiveram essa experiência aqui na terapia do amor. Bom, eu sempre fui uma pessoa bem individualista, sempre fui uma pessoa que todos os projetos que eu tinha, então eu sempre guardava para mim. Seja um projeto financeiro ou outro tipo de projeto, eu sempre guardava para mim. Eu tinha muita dificuldade em poder compartilhar com ela as minhas ideias, porque eu era uma pessoa assim que não gostava de falar muito, então eu achava muita dificuldade em estar passando os meus pensamentos, as minhas ideias para ela. A minha vida amorosa, antes de eu conhecer ela, eu tive várias decepções. Tive um namoro de 3 anos, então nunca dava certo. Tive outros namoros também, mas nunca dava certo. Já devido a esse gênero que eu tinha de ter muita dificuldade em compartilhar os pensamentos e as ideias. Não conversava, guardava as coisas só para ele. Quando decidia, eu já descobria que ele já tomou as decisões, onde acontecia bastante atritos. Depois que a gente começou a participar da palestra, a visão da gente abre, né? A visão da gente, ela toma uma nova direção. Você começa a perceber os seus erros que você cometia, e você sabe que ali na palestra você aprende a como mudar esses erros. Então realmente a gente começou a ouvir e colocar em prática. Então eu passei, mesmo tendo dificuldades, eu comecei mais a conversar com ela, a passar mais os meus pensamentos para ela, através dessa direção. Ele mudou muito, né? Nós mudamos, né? Porque ele tinha também os problemas dele, mas devido a esse defeito dele, eu acabava também batendo de frente, onde também piorava a situação. Hoje não. Hoje ele é mais aberto, ele conversa mais, ele mostra mais, né, antes de decidir ele fala, ele pergunta, então a gente conversa mais. Então hoje a gente não tem mais esse tipo de atritos. Hoje vivemos um casamento feliz. Pois é, você está vendo, Renato? Bateu direitinho de acordo com o que nós estávamos falando, né? Eles começaram a ter um comportamento distinto, diferente, que tinham antes. E aí a coisa se resolveu. E é simples. A terapia do amor, ela não é uma reunião para você ficar ouvindo lero, lero, blá, blá, blá. Não, é para você aprender a lidar com o seu problema e resolvê-lo. Nós temos 2 focos na terapia, Bispo. A gente ensina a pessoa o que fazer, que muita gente não sabe o que fazer. Uma das perguntas que a gente ouve mais é a pessoa falar assim, o que eu faço? Ela não sabe o que fazer. Então a gente foca no que fazer. Você que está em casa, você está nos ouvindo agora com problema amoroso, problema sentimental, solidão, e você se pergunta assim, o que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Você vai aprender isso na terapia do amor. Esse é o primeiro foco, o que fazer. Segunda coisa, o poder para fazer. Porque há muitas pessoas também que sabem o certo, elas sabem o que tem que fazer, mas chega na hora, elas não conseguem. Então elas não têm forças, elas não sabem agir a teoria e colocá-la em prática. Então, esses 2 focos na terapia do amor faz com que os casamentos, faz com que as pessoas mudem, transformem suas vidas amorosas, porque elas aprendem essas 2 coisas. E é por isso que a gente vê os resultados como este daí. Então, você que está nos ouvindo nesse momento, veja bem, a primeira terapia aqui no Templo de Salomão é uma coisa muito forte, porque no Templo de Salomão, na época, nós tínhamos a Arca da Aliança, que era o objeto mais santo, mais sagrado do templo. Não tinha nada mais sagrado do que a Arca da Aliança. E o que a Arca da Aliança trazia? Trazia o símbolo do casamento. Exatamente isso. A Arca da Aliança simbolizava, tipificava o casamento, a aliança, o pacto entre Deus e aqueles que nele criam. E esse casamento é passado, é transferido
para aqueles que creem em Deus. Então, o seu casamento será restaurado por conta desse pacto que você faz com Deus, dessa aliança que você faz com Deus aqui no Templo de Salomão, porque nós temos uma arca enorme, uma arca que tipifica a aliança com Deus e que é repassada para você, a sua casa, o seu marido, a sua mulher. É repassada para a vida entre vocês dois. Então, minha amiga, a primeira reunião da terapia do amor, aqui no Templo de Salomão, será nesta última quinta-feira. Vai começar nesta quinta-feira, dia 28, às 10 horas da manhã. Ah, bispo, mas esse horário é muito difícil para mim. Tá certo? É muito difícil para você? Eu pergunto, o que é mais difícil? Você vir aqui quinta-feira, às 10 horas da manhã, ou continuar sofrendo essa vida mesquinha, miserável que você tem vivido na sua casa? Porque eu entendo, eu posso entender, eu posso compreender, porque eu já vi isso dentro da minha família, entre os meus irmãos. Quando não há paz entre o casal, é um inferno. A vida é um inferno. Porque a pessoa chega cansada do trabalho, ela quer um lugar para descansar. E a casa dela, o lar dela, é o único lugar no mundo que ela tem para descansar. E se por acaso a mulher dele é iracunda, é cheia de ira, cheia de contendas, cheia de problemas, então ele prefere ir descansar num bar, numa bebida, sentado numa mesa e bebendo. Por quê? Porque não tem prazer de ir para casa. Então, a pessoa que não tem um casamento sólido, bem estável, ela vive um pedacinho do inferno. Por outro lado, se a pessoa tem um casamento abençoado, a casa dela, o lar dela, é um pedacinho do céu. Então, é isso que faz a diferença. Dia 28, às 10 horas da manhã. E ainda temos credenciais para as pessoas que querem participar dessa terapia. Isso, se elas correrem, porque infelizmente nós já temos muitas pessoas que gostariam de vir para as 20 horas, mas já não tem como, não há como. Nós temos que dar as credenciais para as primeiras pessoas que chegam, que vão retirando-as. Então, se você quiser garantir a sua para as 10 horas da manhã, no dia 28, você tem que correr para não acabar e você ficar de fora. E o senhor falava sobre o tempo, o horário é difícil. Eu convido as pessoas a se perguntarem quantas noites você já perdeu acordado por causa de problema no casamento. Quantas manhãs você saiu para trabalhar e não tinha cabeça para trabalhar? Até o meio-dia, até o final do dia, você ficava olhando para o computador, você ficava indo do trabalho, do local de trabalho para o banheiro, sem cabeça para trabalhar. Foi um dia perdido. Você perdeu o dia por causa de problemas. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Agora, você reorganizar a sua agenda para estar ali na quinta-feira, 10 da manhã, no Templo de Salomão, não será uma perda de tempo. Será a melhor coisa, o melhor investimento que você já fez para a sua vida amorosa. Por isso, está aí diante de você. Se você quiser retirar a sua credencial gratuita, basta você procurar uma Universal próxima a você, aqui em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, você pode retirar a sua credencial. E mesmo aqui no Templo de Salomão, você pode vir aqui a Celso Garcia 605 e na entrada do Templo de Salomão, você pode ali retirar a sua credencial gratuita. Para 28 de agosto, a primeira terapia do amor no Templo de Salomão. Nós temos agora um testemunho, mais um testemunho de transformação familiar. Por favor, preste atenção no que Deus fez na casa desse casal. Qual era a situação de vocês, André? Olha, bispo, a gente chega aqui numa situação muito crítica, né? A gente veio lutar pelo nosso casamento, né? Que estava no fundo do poço. Que ninguém casa para separar, né? A gente casa para ser feliz. Então, não foi isso que aconteceu com a gente, né? Primeiro ano de casamento, eu tive muito problema. Eu era assim, uma pessoa muito triste, vazia. E eu fiz ele sofrer muito.
porque eu não deixava ele viver, eu vivia a vida dele, eu não deixava ele respirar, eu não deixava ele fazer nada, eu deixava ele trabalhar, né? Devido a esse vazio que eu tinha, essa tristeza. Então, isso foi correndo por muito tempo. E a gente começou a se agredir, eu comecei a bater nele, ele me batia. Inclusive, até no dia que a minha mãe morreu, lá no velório, nesse dia eu apanhei dele também, ele chegou até me agredir. No velório, rapaz? Nem no velório você perdoou? Porque até então a gente achava que era eu e Andréia, mas a gente não sabia que existia um mal espiritual que queria destruir o nosso casamento, o nosso lar, a nossa família. Eu estava trabalhando, eu sentia saudade dela. Ela também trocava palavras, mas quando chegava em casa era agressão física, verbais. Tanto que ela foi embora de casa 3 vezes, bispo. Vocês viveram esse inferno quanto tempo? 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos. Eu cheguei numa situação assim tão crítica, assim, sabe? Eu perdi tão gosto pela vida. Eu não tomava banho, eu não me arrumava, eu não cortava cabelo, eu não fazia mais nada. Do jeito que eu acordava de manhã, eu ficava até a noite, até ele chegar. E com isso, sabe, fui ficando cada vez mais depressiva, e com isso eu tentei o suicídio. Tentou o suicídio? Tentei o suicídio. Eu tentei pular do carro em movimento, em alta velocidade. Eu só não morri porque ele me segurou pelo braço, assim, né? E quem chegou primeiro? Quem chegou para lutar? A gente fomos juntos, né? Chegamos juntos. Porque assim, no fundo, a gente se gostava, a gente se amava, né? E a gente foi pedir ajuda em vários lugares. E a gente recebeu um convite, vai na Igreja Universal. Só que ele não gostava da Igreja Universal, ele odiava a Igreja Universal. E a gente foi junto para a igreja. E lá a gente ouvindo, né? A gente começou a praticar, manifestar a fé. E a gente já começou a ver uma mudança dentro da gente, sabe? Aí eu já me tornei mais calma, que eu era uma pessoa muito nervosa. Eu já conseguia dormir, né? O meu pensamento já começou a mudar. E eu falei para ele, olha, acho que aqui nós vamos ficar aqui nessa igreja, hein? Depois de quanto tempo vocês vindo que o casamento de vocês mudou? Foi muito rápido, questão assim, de 8 meses, a gente já estava assim, já tinha outra cabeça, já tinha outro pensamento, já agia diferente, a gente já conseguia se entender. Ele já era uma pessoa mais carinhosa, um homem mais presente. Ele já começou a mudar. Hoje você não bate nem com uma rosa? De hipótese nenhuma, que isso. Mudou tudo? Sim, senhor. Deus abençoe vocês mais e mais, tá? Deus abençoe. É isso que a gente quer ver na sua vida, minha amiga, meu amigo. É isso que nós queremos que aconteça com vocês. E é possível. Aconteceu na vida deste casal e de tantos outros que nós temos colocado aqui no ar. Não vai acontecer na sua vida? Tem que acontecer, porque o Deus é o mesmo, e Ele não tem, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não tem preferências de pessoas, é quem o busca, é quem recebe. Essa é a realidade. A partir do momento que você apresenta a sua fé, então há a resposta dele. Agora, a sua fé é apresentada a partir do momento que você busca, que você investe para aquilo que você pretende ser liberto. Por exemplo, no caso do seu casamento. Você quer mudar o seu casamento? Então, qualquer igreja universal do Reino de Deus, você entrar, você pede uma credencial para o dia 28, 10 horas da manhã. Então, fazendo assim, você vai reservar a sua poltrona, você vai garantir para que no dia 10, a partir do dia 10, você então venha todas as quintas-feiras, participar da terapia do amor aqui no Templo de Salomão, no Brás, bem central, lugar bem central. Não falta ônibus, não falta trem, não falta metrô, não falta nada. E se não tiver condições, você pode vir a cavalo, você pode vir de charrete, de bicicleta, a pé. Mas se estivesse na sua condição, eu viria de qualquer maneira, mas eu viria. Eu não deixaria. Por quê? Porque eu vejo que o casamento nosso, depois do nosso casamento com Deus, o nosso casamento é a coisa mais importante que existe no mundo. Não é a profissão, não é a conquista econômica, nada é mais importante do que o nosso casamento, porque ele nos dá a tranquilidade de refazer as nossas forças
carregar ou recarregar a nossa bateria emocional e espiritual dentro da nossa própria casa. O nosso casamento faz do nosso lar um pedacinho do céu, mas se um casamento é mau, faz o nosso lar um pedacinho do inferno que muita gente está vivendo. Daqui a pouquinho nós vamos entrar na presença de Deus aqui diretamente do Templo de Salomão. Mas eu queria falar com você, Renato, que o que você tem preparado, essa é a pergunta, para as pessoas que estão nos ouvindo agora e que dizem, eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu não sei, porque esse já não é o primeiro relacionamento, eu já passei por vários relacionamentos e não deu certo, parece que eu carrego uma maldição, os meus pais foram separados, meus avós foram separados, e parece que eu estou dando continuidade a essa maldição. O que você tem preparado para o dia 28, especialmente 10 horas da manhã aqui no Templo de Salomão? Então, bispo, nós estamos determinando que este lugar aqui, o Templo de Salomão, que é um lugar separado para restaurar vidas, para recomeçar vidas, será o lugar onde essa pessoa vai entrar e ela vai entrar com essa confusão que o senhor falou, se perguntando por quê, como, onde, o que eu faço, e ela vai receber essa revelação, ela vai receber esse entendimento. O que eu tenho que fazer? Ela vai receber um milagre dentro dela, que vai tirar de dentro dela esse peso, esse sentimento de que ela não se gosta, ela sente uma pessoa feia, ela sente uma pessoa incapaz, que ninguém gosta dela. Tudo isso vai ser arrancado de dentro dela. E outra coisa, nós falávamos ontem que muitas mulheres, maridos, eles têm tentado por anos convencer o parceiro de uma coisa. Fica falando, você tem que mudar, por que você faz isso, por que você bebe, por que você isso e aquilo. Ela já falou de todas as formas, já tentou gritar, já tentou falar baixo, já tentou ficar muda, não encontrou um lugar para a pessoa ouvi-la. Quando o marido, a esposa entrar aqui, ele vai ouvir de Deus, com uma palavra, aquilo que não conseguiu ouvir de você por todos esses anos. Deus vai convencê-lo, vai mostrá-lo, pelo poder dele, aquilo que você até hoje não conseguiu mostrar para ele. Então nós estamos nos preparando para isso, para transformação total de vida, começando com a pessoa e espalhando-se para o marido, a esposa dela. Então, você agora, eu quero pedir para você fazer a oração para esse pessoal que está nos ouvindo nesse momento. Mas, minha amiga, meu amigo, não esqueça, qualquer igreja universal você pode pegar credencial para vir aqui no Templo de Salomão. E quando você adentrar o Templo de Salomão, você vai ser impactada pelo poder do Espírito Santo. É isso que o Renato está falando em outras palavras. Então, agora mesmo, vamos participar desta oração aqui diretamente do Templo de Salomão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó meu Deus, quando eu falo com o Senhor sobre a família, sobre o casamento, a vida amorosa, eu sei que eu encontro no teu coração o amém, eu encontro no Senhor a aprovação, o entendimento, a compreensão total, porque foi o Senhor quem planejou o casamento. O Senhor que disse que o homem, o ser humano, não foi criado para viver só. O Senhor nos criou em pares, para vivermos em par, e compartilhar essa vida com alguém. Mas muitos, meu Deus, têm compartilhado somente na tristeza, no ódio, brigas. Eles não conhecem o que é o amor. E por isso nós estamos intercedendo por essas pessoas. Muitas que têm tudo na vida. Não lhe falta nada. O que ela quiser, ela tem. Mas ela não tem conseguido resolver esse quebra-cabeça do amor na vida dela.
E por isso eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar esta primeira terapia do amor no Templo de Salomão, que o Senhor venha nos inspirar, usar a nossa boca, usar esse lugar, o Templo de Salomão, que as pedras falem quando essas pessoas colocarem os seus pés aqui, elas entrarem neste santuário. O Senhor fale com elas, mesmo antes da palestra começar. Que o Senhor venha ser o palestrante e falar a esse coração aflito, sem direção. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor ajude essa pessoa, de onde quer que ela virá, qual seja o sacrifício que ela terá de fazer para estar aqui, que o Senhor honre a fé dela, para que ela não saia daqui da mesma forma que entrou. Então, meu Deus, nós consagramos a Ti essa primeira terapia do amor aqui no Templo de Salomão. Eu abençoo a todos os que nos ouvem e oro também, meu Pai, por quem está no presídio, por quem está no hospital agora, essa pessoa, meu Deus, cuja maior dor neste momento é outra, seja uma depressão, um pensamento de suicídio, o que estiver consumindo a paz dessa pessoa neste momento, onde a nossa voz chega, que chegue também o Teu Espírito para limpar, para arrancar esse fardo da vida dela. Nós te abençoamos aí onde você está. Receba a paz de Deus, receba forças para lutar, para sair dessa situação que você se encontra, para reagir com a fé e começar a vencer todos os seus problemas. E se você crê, então diga amém e graças a Deus. Ele é a sua fortaleza. Eu tenho certeza que Ele te fortaleceu aí agora, onde você está. Então você tem que reagir. Agora você tem que sair do seu lugar e você tem que buscar a sua credencial para garantir o seu lugar na primeira terapia do amor aqui no Templo de Salomão. Reaja. Não espere mudança se você faz sempre as mesmas coisas. Faça diferente para você ter diferente na sua vida. Aqui no Brás, na Avenida Celso Garcia 605, no Templo de Salomão, você pode retirar a sua credencial ou em uma universal mais próxima a você. Você pode também, para mais informações, entrar no site terapiadoamor.tv ou ligar para o 0 operadora 11 5644 5210. Nós vamos ficando por aqui, que Deus lhe abençoe e até amanhã.